Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, segunda-feira, 5 de junho. Véspera de mais um jogo do Glorioso na temporada. Na altitude de Quito, o Botafogo precisa pelo menos empatar para seguir na liderança do Grupo A da Copa Sul-Americana. Em caso de vitória, claro, a gente dá um passo gigantesco para poder garantir a primeira colocação do grupo. E dessa forma, escapar do play-off das oitavas de final contra as equipes que vêm da fase de grupos da Libertadores. Claro que todo mundo sabe que vai ser uma missão espinhosa. A LDU em casa contra equipes brasileiras tem um retrospecto para lá de positivo. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Mostrar para você resultados que os times brasileiros que já enfrentaram os equatorianos lá na altitude de Quito acabaram conseguindo. O retrospecto é favorável aos equatorianos em 25 jogos contra times brasileiros lá na altitude. São 16 vitórias, 2 empates e apenas 7 derrotas. E a gente vai falar sobre isso. Só que antes de mais nada, Fogão, aquele pedido especial para você deixar o seu like. Isso é sempre muito importante. Quando você deixa o like, você sinaliza para o YouTube que esse conteúdo é relevante. E aí outros botafoguenses passam a conhecer o nosso trabalho. Se você não for inscrito aqui no canal, inclusive, fica o pedido para que você possa, nesse momento, por gentileza, clicar no botão inscrever-se, que está aqui abaixo do vídeo. É de graça e você fortalece pra caramba o nosso trabalho. Também quero aproveitar esse começo de vídeo para te passar um recadinho especial da PagBet, que é parceira aqui do canal. Tá pensando em fazer a sua fezinha na vitória do Glorioso nessa terça-feira, nessa partida lá no Equador? Aqui na descrição desse vídeo você encontra um link para fazer o seu cadastro na PagBet. Na PagBet você consegue fazer a sua fezinha e o depósito é a partir de R$1. Então a partir de R$1 tu já consegue fazer a sua fezinha no Botafogo. O saque também é muito rápido, é via Pix e além disso você tem suporte caso seja necessário. Faça a sua fezinha com responsabilidade na PagBet, porque afinal de contas, acertou, tá pago. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Para começo de conversa, a situação que a gente tem no Grupo A é a seguinte: Botafogo tem 8 pontos, LDU tem 8 pontos. O Glorioso tem 5 gols de saldo, a LDU também tem 5 gols de saldo. Porém, o Botafogo está na frente pelo número de gols marcados. Fizemos 9 gols, eles fizeram 7 gols. Isso, claro, dá ao Glorioso o benefício de negociar um resultado. Se o Botafogo, por exemplo, empatar na altitude, é um bom resultado. Até porque depois, na última rodada dessa fase de grupos, a gente recebe o Magallanes, no estádio Newton Santos, onde o Botafogo tem feito partidas muito boas, vencido os seus adversários, sem sofrer gols, diga-se. O único gol sofrido nesse recorte foi contra o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro. Então, conseguindo pelo menos um empatezinho lá na altitude de Quito, o Botafogo dá um passo muito grande para poder conseguir esse primeiro lugar. Ficaria, na questão aí, provavelmente, do saldo de gols. A LDU recebendo o César Valerro na última rodada, tentando uma goleada, e o Botafogo contra o Magallanes no Newton Santos, também tentando uma goleada, possivelmente quem ganhasse pela maior diferença de gols, cada um jogando na sua respectiva casa, ficaria com a primeira colocação. Se a gente vencer na altitude, maravilhoso. Não é um resultado tão comum assim das equipes brasileiras conseguirem. Eu vou passar aqui com você pelos resultados, falando de modo geral, mas também das equipes cariocas, que já enfrentaram a LDU por lá. Vale lembrar, por exemplo, as 2 pancadas que o Fluminense acabou levando, na final da Copa Libertadores e também na final da Copa Sul-Americana. Vai ser um jogo difícil, Fogão. O Botafogo está desgastado, foi com voo fretado, o que facilita a logística. Caso o Botafogo não fosse com voo fretado, a gente teria um desgaste adicional. Então, naquele planejamento estratégico da diretoria, de olha, Lima, a gente consegue acessar por um voo comercial direto. Quito já não é assim. Então, dentro daquele planejamento estratégico que a diretoria do Botafogo fez para poder utilizar esse orçamento da logística de maneira mais inteligente, esse deslocamento para a cidade de Quito foi com voo fretado e o retorno também vai ser justamente para poder facilitar a vida da comissão técnica e dos jogadores. Sem mais delongas,
Vamos dar uma passada aqui nos resultados das equipes brasileiras que já enfrentaram a LDU lá na altitude. Uma altitude de 2.800 metros, né? Cerca de 2.800 metros. Não é como La Paz, por exemplo, na Bolívia. O Fluminense recentemente foi enfrentar o The Strongest lá em La Paz. São 3.600 metros. Então, La Paz é bem pior do que lá em Quito. Mas isso não transforma o jogo contra a LDU mais fácil por conta disso. Vai ser um jogo complicado, porque além do adversário do outro lado, que a gente vai estar vendo, também vai ter um adversário invisível, que é o ar rarefeito. É você tentar respirar e o oxigênio não chegar plenamente aos seus pulmões, né? Vamos dar uma passada aqui nos resultados para você poder entender o que as equipes brasileiras já fizeram. Só que antes, vamos falar dos times cariocas, né? Aqui da nossa realidade. Nunca é demais lembrar que esse jogo que a gente teve contra a LDU no estádio Newton Santos, empate por 0-0 nessa fase de grupos, foi a primeira vez que Botafogo e LDU se enfrentaram em jogos oficiais. Anteriormente, tinha sido lá na década de 60 e os equatorianos haviam vencido por 2-1. Mas vamos aqui pegar os times cariocas, né? Fluminense, Vasco, Flamengo, para a gente poder dar um confere em quais foram os resultados que eles obtiveram jogando na altitude. Em 2008, pela fase de grupos da Libertadores, o Fluminense foi à altitude de Quito enfrentar a LDU e empatou por 0-0. Porém, quando chegou a hora da grande decisão, lá na altitude, 4-2 LDU. O Fluminense conseguiu vencer no Maracanã no jogo de volta, mas nos pênaltis ficou com o vice-campeonato. Veio 2009 e novamente uma decisão, né, continental entre LDU e Fluminense. Na altitude, nova sapatada dos equatorianos, 5-1. No Maracanã, novamente, o Fluminense conseguiu vencer, mas não foi o suficiente. Foi vice-campeão mais uma vez. Pulamos para 2017 e a LDU, recebendo o Fluminense novamente, lá na altitude, venceu por 2-1. Em 2018, pela Sul-Americana, foi a vez do Vasco, que lá na altitude não resistiu, perdeu por 3-1. Já em 2019, o Flamengo visitou os equatorianos na altitude, perdeu por 2-1. Porém, quando veio 2021, conseguiu vencer lá em Quito por 3-2. Outras equipes brasileiras que já enfrentaram a LDU por lá. O Santos, por exemplo, enfrentou a LDU na altitude, perdeu por 4-2, perdeu por 3-2. O São Paulo perdeu por 3-0. O Santos, novamente, perdeu por 2-1. O Internacional perdeu por 2-1. O Fluminense conseguiu um empatezinho, conforme eu disse, né? Por 0-0 lá em 2008. Mas, na grande decisão, foi derrotado por 4-2. Em 2009, LDU 3, Palmeiras 2. O Sport venceu lá por 3-2, conseguiu uma grande vitória lá. O Internacional, na Recopa, tomou 3-0 lá na altitude. Também tivemos o Grêmio perdendo por 1-0, porém vencendo em 2016 por 3-2. Você vê que as vitórias normalmente têm placar, né, bem elástico, né? 3-2, 5 gols marcados. Em 2017, o Fluminense, conforme eu disse, perdeu lá. Em 2018, o Vasco foi derrotado. Também tivemos aqui a LDU vencendo o São Paulo por 4-2. O Santos venceu lá por 2-1. Tivemos aqui o Grêmio vencendo por 1-0 em 2021. O Atlético Paranaense perdendo por 1-0, né, no ano de 2021 também. E o Atlético Goianiense conseguiu segurar um empate lá contra a LDU. Você vê que os times brasileiros, mesmo aqueles que em várias ocasiões estavam com times fortes, tiveram dificuldades em enfrentar a LDU lá na altitude de Quito. E não vai ser diferente com o Botafogo. A gente espera, claro, que a gente possa fazer um grande jogo, mas esse adversário invisível, que é o ar rarefeito, sempre é um complicador para as equipes brasileiras. Que o Glorioso, claro, possa ter feito uma boa recuperação dos seus atletas. O Botafogo até colocou um vídeo nas suas redes sociais mostrando, né, a utilização de vários equipamentos para poder auxiliar na recuperação desses jogadores.
para poder avaliar e monitorar os atletas que estão mais desgastados. E no fim das contas, a gente espera que todo esse trabalho do departamento de fisiologia, né, da galera do núcleo de saúde e performance, possa resultar numa equipe que esteja melhor fisicamente do que se apresentou, por exemplo, contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, né? Última rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo nitidamente estava numa rotação mais abaixo do que normalmente apresenta. Mas, na altitude contra a LDU, isso não pode acontecer. Se o Botafogo reproduzir de forma semelhante o que fez na Arena da Baixada, a gente pode se complicar e o resultado que a gente não quer, que é uma derrota, pode vir a acontecer, mas ó, bate na madeira, porque se o Botafogo conseguir pelo menos um empate, essa primeira colocação vai acabar ficando com a gente. Vamos em busca do resultado, não é verdade? O que você acha que vai acontecer, Fogão? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Na hora do almoço eu vou estar de volta, sempre contando com a audiência de vocês. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.